Há 4 domingos falando sobre um assunto muito importante, que é sobre o poder secreto da oração e do jejum. A gente tem falado sobre isso há 4 domingos e esse é o 4º domingo e devemos encerrar apenas no próximo domingo. Esta mensagem que a gente tem ministrado é uma chave espiritual para você usar. Eu até poderia dizer que se você vai usar ou não é um problema seu, mas eu não posso dizer isso, porque também é um problema meu. Nós estamos investindo esse tempo falando de um assunto tão comum, jejum e oração, mas um assunto também muito pouco praticado pelos cristãos. E eu acredito que ensinar sobre esse assunto como eu já disse aqui, é entregar uma chave muito importante na sua vida, que vai abrir portas que nenhuma outra chave vai abrir. Oração e jejum vão abrir portas na tua vida espiritual, que nenhuma outra chave vai abrir. E eu acredito que gastar tempo falando sobre isso é importante também porque muitas pessoas têm perdido o propósito da sua fé e têm voltado às mesmas práticas de antes e têm abandonado a sua fé e têm desistido da sua fé porque nunca foram cristãos amadurecidos na oração e no jejum. Nunca foram cristãos amadurecidos na oração e no jejum. E participam e se envolvem com a igreja, porque a igreja é um ambiente agradável de se envolver, com comunhão, com relacionamentos saudáveis, e acaba tornando a igreja apenas como uma escolha para relacionamentos. Igreja é lugar de relacionamento, está tudo ok. E você deve escolher a igreja como um lugar de relacionamentos. Isso também está muito certo, não há nada de errado nisso. Mas existe um lugar em Deus que você precisa entrar. Jesus fala sobre algo que irá acontecer nos fins dos tempos, ou no fim dos tempos, é que muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, e Jesus vai perguntar, o Pai vai perguntar para eles: quem são vocês? Eu não vos conheço, e apartai de mim. Essa frase, eu não te conheço, é uma frase muito dura. Porque são pessoas que se relacionaram com o Evangelho e com o poder do Evangelho, mas não conhecem o Pai. E não há outro lugar de conhecer Deus como o lugar de oração e de jejum. Então eu estou de fato muito interessado, não apenas que você entenda tudo sobre o jejum e a oração, mas que você também viva isso. Esse sábado, ontem, tantas coisas acontecendo que me perco um pouco na linha do tempo. Mas ontem nós desafiamos toda a igreja: escute. Foi um decreto que falamos há muito tempo, anunciamos há muito tempo. E ainda na sexta-feira eu divulguei aí nos grupos, era um decreto de jejum. E eu queria que os irmãos entendessem, vamos fazer isso logo, nós vamos fazer isso de novo. Mas eu queria que os irmãos entendessem que quando for um decreto de jejum, eu queria que você ouvisse em submissão, em consciência, entendendo os seus limites, mas eu queria que você entendesse que você não tem a opção de não jejuar. Isso pode não soar bem para alguns, porque as pessoas se sentem ofendidas quando se sentem obrigadas. Mas eu quero ampliar um pouco esse entendimento. Você não está sendo obrigado de nada. É um decreto espiritual para que juntos nos humilhemos diante de Deus em jejum e em oração. E talvez você não possa fazer um jejum como foi feito, um jejum apenas com água. Lá no terceiro dia de jejum, foi permitido comer um pão, e quem estava em um só dia de jejum, comeu também um pãozinho lá na hora do almoço, mas enfim.
Talvez você não possa fazer um jejum total, mas você pode tirar algo, fazer um jejum parcial. Talvez eu consiga chegar até essa parte hoje na pregação. Mas você precisa entender que é um chamado para nós nos humilharmos juntos diante do Senhor. Nós estamos enfrentando níveis espirituais como igreja e como nação, que em 15 anos, não, quantos anos de igreja nós temos, amor? Em 17 anos de igreja que nós temos, nunca enfrentamos antes. Nem como igreja e nem como nação. Enfrentamos momentos de governo, de política, de crise, e também como igreja, tantas crises, tantos problemas. E nós estamos convocando os irmãos para o jejum, mas muitos ainda não se atentaram para isso, não se converteram para isso, não foram tocados para isso. E estão me ouvindo falar sobre jejum e oração há 4 domingos, e não praticaram nenhuma vez o jejum ainda por 7 vezes 4, 28. Por mais ou menos 28 dias ouvindo falar, e nenhum dos 28 dias ainda se dedicou ao jejum e à oração. Então eu quero te encorajar, porque eu me importo com isso, porque se você estiver crescendo em oração e em jejum, dificilmente você vai desistir da sua fé, dificilmente você vai voltar para práticas que você um dia cometeu e de repente Jesus já te libertou disso. Então eu tenho muito interesse que você me ouça, que você aprenda, mas muito mais interesse ainda que você pratique. Por favor, me ajude. Bem, eu vou retomar aqui. Nós estamos falando sobre o jejum, como eu disse para os irmãos. Esse é o 4º domingo. Então nós já falamos sobre a expectativa de Jesus, a expectativa dos céus, que você jejue e que você ore. Nós já compartilhamos a importância do jejum no arrependimento e em vencer tentações e pecados. Já falamos sobre a importância do jejum em nossos sucessos, em nossas vitórias. E eu te encorajo a ler Daniel capítulo 10, até na palavra da célula. Eu faço essa sugestão para que durante a célula alguém leia em voz alta todo o capítulo 10 de Daniel, para que você possa perceber como o jejum fez parte da vida de Daniel e como isso influenciou na vitória dele. Daniel capítulo 10, há uma versão que menciona a palavra jejum, outras versões não mencionam, mas o anjo fala para Daniel que desde o momento que Daniel dedicou-se a orar e a jejuar, os céus já se moveram a favor de Daniel. Então o jejum e a oração interferindo no sucesso da vida de Daniel. Nós falamos sobre as existências espirituais, como é importante. Jesus ensina que há castas de demônios que só sai à força da oração e do jejum. Então nós falamos algo muito importante aqui, que não há como galgar novos níveis de conquistas espirituais se não for vencendo, esses limites que demônios estabelecem, essas existências que demônios estabelecem contra nós. E domingo passado nós falamos sobre a importância da humilhação no jejum, do quanto é importante nós nos humilharmos e esvaziarmos de nós mesmos, proclamando um tempo de dependência de Deus. E nós falamos o quanto Deus odeia a soberba, o quanto Deus resiste aos soberbos e aos orgulhosos. Lembram disso? O quanto Deus se opõe, a Bíblia fala que Deus se opõe aos orgulhosos. E às vezes o nosso orgulho não é percebido nem discernido por nós mesmos. Mas somos orgulhosos quando não aceitamos condições. Ou somos orgulhosos quando dizemos, jejum? Não, hoje eu não vou jejuar, hoje eu tenho algo mais importante para fazer. Somos orgulhosos quando não aceitamos o comando. Poxa vida, tanta coisa para falar sobre isso, mas já foi dito no domingo passado. E eu quero apenas lembrar desse texto, como foi a última palavra. Eu quero lembrar de dois textos. O primeiro dele, 2 Crônicas 7,14, quando o Senhor diz: se o meu povo se humilhar e orar, escuta isso. A ordem aqui é se o meu, tem alguém aqui, irmão? Se o meu povo. Se o meu povo o quê? Se humilhar, era uma humilhação coletiva.
era uma oração coletiva, eram todos. Uma igreja forte, ela se move neste nível de unidade. Quando nós fazemos um dia, ou 2 dias, ou 3 dias de jejum e oração juntos, é o povo que está se humilhando, é o povo que está orando, é um jejum corporativo, são todos que estão fazendo. Então, a expectativa aqui, em 2º livro de Crônicas, é que o povo se movesse, se humilhando diante de Deus, buscando melhores condições. Então diz a palavra: se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Percebam, irmãos, que esse versículo 14 de 2 Crônicas 7 fala da nossa atitude e da atitude de Deus, a resposta de Deus a essa atitude. Tem uma resposta quando o povo se humilha, tem uma resposta quando o povo ora, tem uma resposta quando o povo procura Deus, quando o povo se arrepende e quando o povo muda a sua maneira de viver, tem uma resposta, e a resposta é: eu te ouvirei, eu te perdoarei e eu te sararei. Tem uma resposta de Deus. Só que tem uma grande questão que nós mencionamos no domingo passado, de Malaquias 3:7. O profeta também está dizendo: vamos, tornemo-nos ao Senhor, vamos voltar para Ele, com humilhação, com oração, com Jesus, vamos. Mas o povo está dizendo: em quê? Em que eu tenho que me tornar? Eu estou bem. Em que eu tenho que me converter? Não, eu estou bem. Em que humilhar, orar, jejuar, voltar a Ele com arrependimento, com choro, com pranto? Por quê? Eu não estou entendendo. Em que eu tenho que me tornar a Deus? Essa era a realidade do povo no tempo do profeta Malaquias. Se você lembrar da história, falei sobre isso domingo passado, só recapitulando, nós estamos recapitulando aqui para começarmos a continuação. Se você lembrar dessa história, o profeta está falando sobre o povo que roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas. Era o contexto. E o povo estava dizendo: em quê? Em que nós roubamos? Em que eu tenho que me tornar? Então, irmãos, nós entramos em níveis que não conseguimos perceber o quanto estamos distantes de Deus. O profeta Samuel disse que se deixasse de orar pelo povo, estaria em pecado. Então eu entendo que na consciência madura do profeta Samuel, se ele tivesse abandonado a oração intercessória pelo povo, ele teria algo para se tornar, ou melhor, ele teria algo para retornar a Deus. Ele teria que orar e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu deixei de interceder pelo povo, o Senhor me chamou para isso, e eu não tenho orado, me perdoa. Então ele iria se humilhar e orar e mudar a sua atitude, isso com jejum e com choro. Ele tinha algo para se converter. Quem está me compreendendo aqui? E nós não estamos percebendo em que temos que nos tornar a Deus. Somos brutos com as nossas esposas e nem nos arrependemos. E Deus fala assim: não escuto a tua oração. Sabia disso? Deus não escuta a tua oração, homem, se você não tratar a tua esposa com respeito, com carinho e com amor. E você não está se tornando, eu estou usando essa frase sempre errada, e você não está voltando a Deus, não é? Retornando a Deus, se convertendo disso. Você não percebe que você tem que converter-se neste ponto, e isso com choro, com oração, e tantas outras coisas, irmãos, que nós poderíamos mencionar aqui, mas já foi mencionado no domingo passado, não vou repetir tudo, que nós de fato deveríamos estar nos humilhando diante de Deus, dizendo: Senhor, me perdoa porque um dia o Senhor me deu um emprego, e hoje eu me escondo atrás deste emprego para não ir para a tua casa. Não sei, eu estou usando um exemplo, não penso em nenhum de vocês. E se servir esse exemplo, é Deus falando com você, não se preocupe que eu não estou nem lembrando de ninguém aqui. Então, o jejum como uma prática de humilhação, de nos humilhar diante de Deus. E eu quero agilizar aqui os próximos 2, porque eu quero... Os próximos 2 pontos, na verdade nós estamos falando sobre 6 razões pelas quais nós temos que jejuar. As 4 já foi mencionadas aqui, e a gente está indo então agora para a 5ª. Jejuamos em tempos de crise
Jejuamos em tempos de crise. Bem, jejuamos para arrependimento, jejuamos... Só um minuto. Às vezes me perco aqui. Jejuamos por causa do arrependimento, jejuamos por causa de vitórias de sucesso, jejuamos por causa de resistências espirituais, jejuamos pela necessidade de nos humilhar diante de Deus e jejuamos em tempos de crise. É lógico que o meu conselho é que você não espere a crise para entrar no jejum. Esse é meu conselho. Mas, se estiver em crise, o meu conselho é que você jejue. Então nós vamos ver aqui, bem rapidamente, 2 exemplos de líderes na história de Israel que convocou o povo para orar e jejuar em um tempo de crise. Então escuta, presta atenção. O Brasil está numa crise. Eu volto a dizer aqui, nunca tivemos uma crise de... talvez eu não tenha as palavras adequadas para mencionar sobre isso, então vou falar da minha maneira. Talvez o Brasil nunca tenha tido uma crise eleitoral como agora. Não sei se você assistiu o debate, eu não sei se já teve outro em canal aberto, mas teve um debate em uma das emissoras há 2 semanas atrás. Não sei quantos aqui assistiram o debate, ou pelo menos parte dele. Então, eu já acho isso assim, algo que me coloca em crise, porque quantos aqui são brasileiros? Irmãos, comam os debates, conheçam cada candidato, pelo amor de Deus. É importante isso, você vai ter que votar. Então, ouça, e uma das nossas percepções é, meu Deus, em quem votar? Há uma crise. E escute isso, nós teremos aqui daqui a pouquinho um aviso melhor, mas teremos aqui um momento em setembro para ouvirmos sobre a Bíblia e a política. E 21 dias antes das eleições, nós iremos abrir um jejum pelo Brasil. Amém. Ah, pastor, quem nós somos? Um grupo pequeno de pessoas. Você não está entendendo o poder da oração e do jejum. Deus pode mudar uma nação quando 400 pessoas jejuam e oram por ela. E a gente vai ver aqui então 2 exemplos, onde líderes convocaram jejuns por uma nação. Jeosafá, por exemplo, quando ameaçado, quando entra em crise por uma guerra, diz a Bíblia em 2 Crônicas 20, versículo 3 e 4, diz assim, que Jeosafá ficou profundamente abalado com estas notícias e decidiu implorar o socorro do Senhor. Entenda, você consegue entender que aqui é uma atitude de humilhação? Quando Jeosafá escutam palavras, escutam ameaças de guerra, ele decide é um absurdo, né? Ele decide implorar o socorro de Deus. Ele poderia confiar nos seus homens de guerra, nos seus cavalos, nos seus carros, nas suas armas, nas suas estratégias de guerra, entende isso? Mas o coração de Jeosafá preferiu se humilhar. E o que ele faz? Ele implora o socorro. De que forma? Anunciou que todo o povo de Judá, que quantos irmãos? Todo o povo. Anunciou que todo o povo de Judá deveria jejuar durante algum tempo. O povo veio. O que o povo fez? O que Jeosafá fez? Anunciou um jejum. E o que o povo fez? Foi. O que Jeosafá fez? Anunciou. E o que o povo fez? Foi. Um povo de respostas e não um povo de desculpas. Amém, Lohane? Nosso alvo de oração. Um povo de respostas e não um povo de desculpas. Jeosafá viu, se abalou com a notícia e disse, vamos orar e jejuar. E o povo? Foi. Nós fizemos isso no sábado passado. Oração e jejum. O povo veio de todas as partes da nação até Jerusalém para orarem como, irmãos? Orarem como?
queridos, olha lá, ó, para orarem juntos. Juntos. Em tempos de crise, oramos juntos. Convocamos os que estão debaixo dessa crise para orar e jejuar. Esther também fez isso. E eu estou dizendo, irmãos, a nível de igreja, mas os pais de família podem convocar a sua casa para jejum e oração. Esther também, em um tempo de muita crise, onde todos os judeus seriam mortos, Esther então diz assim: vá e reúna todos os judeus de Susã e façam jejum por minha causa. Escuta, não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. Jejum de 3 dias. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, mas jejum de 3 dias é jejum de desespero. Por que é um jejum de desespero? Bem, é um jejum onde a nossa fome por algo de Deus é maior do que a nossa fome por uma comida natural. E por que não conseguimos fazer jejuns? Porque não temos fome pelas coisas espirituais. É porque a fome pelas coisas naturais é maior do que a fome pelas coisas espirituais. Porque se fosse o contrário, nós conseguiríamos fazer jejum. O jejum de 3 dias é o jejum mais intenso que pode ser feito total. Estou antecipando algumas coisas, mas vamos lá. Esther não comeu e não bebeu nada por 3 dias. Esse é o jejum do desespero. Esse é o jejum da resposta. Nós vemos que esse jejum é praticado em situações críticas, mas que sempre há respostas. Daqui a pouquinho eu toco um pouco mais nele. Então essa é a quinta razão. Jejuamos quando entramos nas crises. Clamamos por socorro através de jejum e de oração. E a última razão pela qual nos leva, que eu tenho falado, que nos leva a jejuar, é em busca de direção e de proteção divina. Quero apenas ler a história de Esdras, capítulo 8, 21 a 23. Acompanha lá, por favor. Acompanha com atenção essa leitura, que eu não vou falar muito sobre ela, então, enquanto eu estiver lendo, eu quero que você já vá entendendo a história. Então, falando Esdras, determinei um jejum enquanto estávamos junto ao canal de Ava, de maneira que humildemente pedíssemos ao nosso Deus para que Ele nos desse uma boa viagem e nos protegesse. Esdras estava indo para reconstruir o templo e estava levando muitas coisas valiosas, ouro, prata, e as possibilidades de serem roubados era muito grande, de serem atacados por povos e por marginais que viviam na região, era muito grande. Então ele estava jejuando, pedindo a Deus para que desse uma boa viagem e nos protegesse, como também a nossos filhos e nossos bens. Fiquei com vergonha de pedir ao rei que nos enviasse soldados e cavalaria para nos acompanhar e proteger dos inimigos ao longo do caminho. Além disso, havíamos falado ao rei que a mão bondosa do nosso Deus protegeria todos os que adoravam o Senhor, e que o seu poder e a sua ira estariam contra todos os que o abandonassem. Então entende a situação de Esdras? Esdras tinha falado ao rei: não, meu rei, a mão do Senhor está com todos aqueles que o obedecem, a todos aqueles que o amam. E agora, na hora de ir levar todos esses bens para a reconstrução do templo em Jerusalém, ele ficou com vergonha. Como que ele iria chegar no rei, pedindo ao rei escolta militar, se ele mesmo tinha dito que as mãos do Senhor era quem iria protegê-lo? Então, diante dessa situação, precisando de proteção e de direção, Esdras convoca esse jejum, e o versículo termina: assim jejuamos e pedimos a Deus que nos protegesse.
e Ele atendeu a nossa oração. Então talvez de repente, ao invés de nos desesperarmos com todas as epidemias que têm surgido, é lógico, vacine, proteja, siga as recomendações médicas, mas jejue por proteção também e ore, porque escuta, irmãos, há quem vai desprezar isso, mas isso tem um poder que você não sabe, talvez você não conheça. Bem, e agora eu queria passar para uma prática, para uma parte prática da palavra, e de uma certa forma eu estou até ansioso por tocar nesse assunto, que é como fazer um jejum que agrada a Deus. Vamos para a prática. Quantos aqui, irmãos, querem, entenderam que precisam de arrependimento? Quem aqui já entendeu isso? Quem aqui precisa de uma vida de sucesso? Quem aqui precisa vencer as crises? Pronto. Quem aqui precisa se humilhar diante de Deus para que Ele te exalte? Então o caminho é jejum. Agora, se o caminho é jejum, então como fazer esse jejum? Vamos lá. Eu quero responder a essa pergunta em 2 etapas. E pretendo cumprir a primeira etapa hoje e a segunda etapa no próximo domingo. E assim a gente encerra o que quero falar sobre jejum. Não esgotamos o assunto, mas encerraremos assim o que quero falar sobre o assunto. Então, como fazer um jejum que agrada a Deus? Primeira parte da resposta vai ser uma parte prática. E a segunda parte, uma parte bíblica. Uma parte mais falando do espírito que temos que ter enquanto jejuamos. Então, nessa parte prática e também bíblica, você precisa então escolher o seu jejum. Como fazer um jejum que agrada a Deus? Ok, então eu vou te explicar. Primeiro, escolha que tipo de jejum você vai fazer. Eu quero te dar algumas opções aqui. O primeiro é o jejum total que acabamos de ver. É o jejum onde não comemos e nem bebemos nada. Bem, é muito importante que você faça esse jejum por no máximo 3 dias, se você estiver com saúde. Nesse jejum não se bebe água. Este foi o jejum que Esther fez. Mas esse também foi um jejum que Paulo fez em Atos 9, versículo 9. Quando Paulo tem uma visão, ele tem uma visão espiritual, perde a sua visão natural. E então ele fica 3 dias sem poder ver. E durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Ele está em um jejum. Como eu disse para vocês, esse jejum é um jejum de desespero. Mas escuta, não é um jejum de desespero de quem está desnorteado. É um jejum de quem está desesperado por uma resposta. É o jejum de quem está desesperado por mais de Deus. É o jejum de quem está desesperado por um encontro mais íntimo e mais pessoal com Ele. Posso fazer uma pergunta? Não acho que vou constranger ninguém. Mas quantos aqui já puderam jejuar por 3 dias? 3 dias. Jejum total de 3 dias. Ah, que bom, nós temos algumas pessoas aqui. Infelizmente, estes jejuns são históricos. Porque você diz assim: quando eu tinha 15 anos, pastor, mas eu jejuei. Já passaram 20 anos. Mas esse jejum é um jejum que tem que ser praticado. Alguém pode dizer: ah, pastor, esse assunto não me interessa. Bem, é verdade, esse assunto só vai interessar aos cristãos de verdade. Jonas 3:7, a gente também vê um jejum total. Aqui não menciona quanto tempo, mas os ninivitas jejuaram e o decreto do rei foi: ninguém, nem homem nem animal, bois ou ovelhas, poderá se alimentar ou beber água. Este é o jejum total. Esdras também faz um jejum total durante uma noite. Pelo que se entende no texto, ele diz: ele passou a noite ali e recusou todo alimento e toda bebida, pois chorava por causa do pecado de infidelidade dos que voltaram ao cativeiro.
Então escuta, eu estou te ensinando a escolher um jejum. E eu estou te ensinando a sair de um nível de jejuns parciais, vamos falar sobre ele também, e entrar. Pastor, não dou conta de 3 dias. Deixa eu te dar um segredo. Deixa eu te contar um segredo. Um jejum de 3 dias, o maior problema é o primeiro. Escuta, olha para mim. Se você se sentir desafiado e tiver saúde para isso, para fazer um jejum de 3 dias, eu quero te contar um segredo. O maior desafio é o primeiro dia. É o dia que você sente fome. Depois você não vai sentir mais fome. Essa fraqueza. Mas fome não tem. Então, pastor, eu vou fazer um jejum de 3 dias. Qual que é o segredo? Não desista no primeiro. Estão me ouvindo? Não desista quando você sentir o cheiro da janta do primeiro dia. Não desista. Não desista. Porque no segundo e no terceiro dia, você não vai sentir a mesma fome que você sentiu no primeiro. É só um conselho que eu estou te dando. E outra coisa. Eu abri um jejum de 3 dias, mas na primeira noite eu não dei conta e eu tomei um copo de leite. Pastor, quebrei o jejum. Não, continua. Se você quer fazer um jejum de 3 dias e na primeira noite você não está dando conta, toma um copinho de leite. Um suco. Não toma um suco de laranja. É ácido. E nem muito doce. O doce vai estimular a sua fome. Mas toma um suco, toma um leite. E segue no segundo e no terceiro dia. Orando, jejuando e buscando a Deus. Quem está me compreendendo? Foram jejuns que esses homens fizeram e foram muito bem sucedidos. Um outro tipo de jejum é um jejum com água. É um jejum com água. Esse jejum pode ser prolongado mais do que 3 dias. Acredita-se que Jesus fez este jejum só com água. Porque a Bíblia diz em Mateus 4:2 que depois de não comer nada durante 40 dias, ele não comeu. Perceba que todos os versículos que falamos sobre jejum menciona sobre que tipo de jejum era. Não comia, ou não comer e não beber, mas aqui diz que apenas não comeu. Então pela maneira que a Bíblia relata os jejuns, simples fato de falar que Jesus não comeu nada, já é suficiente para entendermos que ele bebeu. Então, depois de não comer nada durante 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome e não sede. Moisés também tem um jejum de 40 dias, e acredita-se que Moisés nem tenha bebido nada, mas aí parece que é algo muito sobrenatural. E alguém pode dizer, mas Jesus, 40 dias, por que Jesus? Não, é porque era homem mesmo. Homem, Jesus não jejuou como Deus, ele jejuou como homem. E por 40 dias apenas tomou líquido. Alguém pode dizer, pastor, esse jejum não dá para fazer não. Dá. Você pode fazer um jejum de 40 dias só com líquido. Irmãos, eu estou falando coisas aqui que você está ouvindo aqui e saindo aqui, tipo, esse aí, jejum 40 dias, eu nunca faço. Eu estou falando coisas assim? Ou será que você está sendo desafiado hoje na sua fé e no seu espírito? Amém. E por que Jesus faz um jejum de 40 dias? Depois que Jesus jejuma por 40 dias, ele ministerialmente explode. Ministerialmente cresce. O ministério de Jesus começa a partir de 40 dias de oração e de jejum. A Bíblia diz que quando ele vai para o deserto, ele vai cheio e movido pelo Espírito. Mas quando ele sai do deserto, ele sai cheio do poder do Espírito. Jejum de 40 dias é jejum para quem quer ver vida ministerial rompendo. E eu quero muito ver os nossos líderes de células entrarem em jejum assim. Vamos fazer juntos, um ajudando o outro. Talvez não damos conta, ou pouquíssimos vão dar conta de fazer um jejum de 40 dias apenas com água. Uau, isso é difícil. Mas quem sabe nós podemos fazer um jejum parcial por 40 dias, mas um pouco mais intenso do que apenas tirar um arroz. Eu chego lá. Então jejum total, jejum com água, ou então jejum parcial.
Este parece ser o jejum menos difícil de ser feito, mas também é um jejum bíblico e que Deus responde. Por exemplo, foi o jejum que Daniel fez. Nós temos duas menções dessa prática de Daniel. A primeira menção, em Daniel 1:12, quando por 10 dias ele come apenas legumes e bebe água. E essa prática continuou, ainda como um jovem em treinamento. Daniel faz um desafio ao mordomo, aqueles que eram responsáveis por eles, para que ele, Daniel e seus 3 amigos não comessem da comida que o rei dava, não comessem dos manjares e nem da carne. Ele diz: nós queremos comer apenas de legumes e água. A Bíblia fala que Deus dá graça a Daniel diante daqueles mordomos. Eles ficam preocupados em ter que apresentar os 4 jovens mais fracos e feios ao rei. E Daniel diz: nos alimente desta forma, com legumes e águas por 10 dias, e veja qual é a nossa diferença entre os outros jovens que estão sendo treinados por vocês. E a Bíblia diz que a aparência de Daniel e seus 3 amigos era melhor do que todos os outros jovens, mesmo comendo legumes e água. Era um jejum parcial. E em Daniel capítulo 10, que é o capítulo que eu indiquei para que vocês possam ler, ele menciona um outro jejum. Ele diz: durante todo esse tempo não bebi. E qual era o tempo? Aqui um jejum de 21 dias. Durante 21 dias, Daniel não bebeu vinho, nem comeu carne, nem qualquer comida saborosa. E também não lavou a cabeça e nem cortou o cabelo. Algumas versões vai dizer que não passou perfume. Ele não cuidou de sua vaidade. Então ele tira tudo que é gostoso, toda comida saborosa. Ele tira toda a carne e tira toda a bebida que aparentemente não era água. E possivelmente Daniel retoma uma prática que ele já tinha feito. Possivelmente comendo apenas legumes e bebendo água por 21 dias. Escuta, gente. Capítulo 10 de Daniel. Ele tem uma visão impressionante. Uma visão impressionante. Gabriel vem falar com ele, vem explicar a visão. Foi a maior experiência na vida de Daniel. Pelo menos na minha interpretação, este jejum deu a Daniel uma experiência espiritual que ele ainda não tinha tido. Uma visão. Ele cai prostrado diante do anjo. O anjo conversa com Daniel, compartilha o que estava acontecendo no céu, compartilha a guerra, compartilha como Miguel tinha o ajudado na guerra contra o príncipe da Pérsia. Uau! Mas isso foi contado a um homem que estava 21 dias de jejum. Escuta. Tem muita gente dizendo: Deus não faz nada por mim, Deus não sei o quê. Mas escuta, não há sensibilidade espiritual no seu coração para entender o que Deus está fazendo, porque você não está orando e nem jejuando. Sem o jejum, a nossa carne fala alto demais. Manda ela calar a boca com 21 dias de jejum. Manda a tua alma silenciar-se com 3 dias de jejum. Essa palavra aqui não é para você vir e dizer: eu quero Jesus, mas é para tirar o teu nível de vida cristã medíocre e colocar-se num nível mais profundo em Deus. Daniel faz então 21 dias de jejum. Oh, amém. Então nós mencionamos 3 tipos de jejum que você pode escolher. Mas também eu quero apenas colocar aqui que há outros tipos de jejum que Deus ama. Paulo faz uma menção, por exemplo, que o marido e a mulher podem se dedicar-se à oração durante o tempo. E neste tempo não dar-se um ao outro sexualmente. Em comum acordo. Porque o que vai ter de mulher jejuando nessa coisa aí não vai ser brincadeira. Porque convém. Mas em comum acordo, esse pode ser um tipo de jejum. Eu imaginei que não teria amém. Eu imaginei tranquilo. Mas você pode também tirar uma televisão.
aquilo que mexe com você. Entende isso, gente? Geralmente nossas opções são assim: ah não, café não. Café sim. Porque é aquilo que te quebra. Quem está comigo? Depois que você definir que tipo de jejum, então agora defina quanto tempo você vai jejuar. Deixa eu te mostrar algumas coisas que a Bíblia menciona. Vamos lá. Não, vamos devagar. Primeiro, um dia de jejum. Isso constava na lei de Moisés. Era um dia de perdão, um dia de expiação de pecado. Um dia inteiro de jejum. Você abre o seu jejum depois da janta, num dia, e você só entrega esse jejum no horário que você abriu 24 horas depois. Entende isso? Abro o jejum hoje à noite e só vou entregar amanhã às 8 horas e 38 minutos. Estou dando um exemplo. 24 horas de jejum. Você pode fazer 3 dias de jejum, como já foi mencionado aqui, como foi o jejum de Esther, como foi o jejum de Paulo. Você pode fazer 7 dias de jejum, como foi o jejum pela morte, em luto pela morte de Saul, 7 dias de jejum. Você pode fazer 14 dias de jejum, como foi o jejum de Paulo, o jejum involuntário, no caso do naufrágio do navio. Você pode fazer 21 dias de jejum, como foi o jejum de Daniel. Você pode fazer 40 dias de jejum, como foi o jejum de Jesus. Defina que tipo de jejum e defina por quanto tempo você irá jejuar. E a última dica aqui é: com qual frequência você deve fazer o jejum? Então escuta, nós não podemos pensar que porque jejuei agora, tudo está resolvido, porque não é assim. O jejum deve se tornar uma disciplina. Então há uma referência na Bíblia, onde Jesus não condena o que este homem faz. O que Jesus condena é o fato deste homem ficar mencionando o que fez, se gabando. Então esse homem diz: jejum 2 vezes por semana e te dou o dízimo, te dou a 10ª parte de tudo que ganho. O que esse homem fazia era correto. O problema aqui, que Jesus vai condená-lo, é porque ele estava se gabando e ensoberbecendo-se, não é? Mas o que ele estava fazendo estava correto. Então aqui, esse homem tinha uma disciplina, uma prática. E ele jejuava quantas vezes por semana? 2 vezes por semana. Então, se eu tivesse que te dar um conselho, eu te aconselharia a incluir como seu hábito um jejum pelo menos 1 vez por semana. Mas enquanto você estiver jejuando, eu acho que consigo tocar um pouquinho nisso, que é a segunda parte de como fazer um jejum que agrada a Deus. Enquanto você estiver jejuando, você tem que entender o espírito do jejum. Então, conselho prático defina de que você vai jejuar, qual vai ser o seu jejum, defina quanto tempo você vai jejuar e faça o seu jejum se tornar um hábito. Jejue semanalmente. Agora, por um outro lado, você precisa entender o espírito desse jejum, de que forma você tem que jejuar. Então, uma primeira recomendação que nós encontramos está em Mateus 6, quando Jesus diz assim: quando vocês jejuarem, não façam cara de doente como os hipócritas. Então, há o problema de alguém que vai jejuar e ele quer demonstrar que está jejuando, porque isso pode aparentar espiritualidade. E o fato de eu estar em jejum não necessariamente diz que eu sou mais espiritual do que o outro. Espiritualidade não se mede por jejum. É fato que durante o jejum, se eu estiver jejuando corretamente, é fato que meu espírito vai amadurecer e vai crescer. Mas eu não tenho que me gabar. Então Jesus está dizendo: quando vocês jejuarem, não façam cara de doentes como os hipócritas, que mudam o aspecto dos seus rostos, para que todos saibam que estão jejuando. Eu digo a verdade a vocês, eles já receberam a recompensa que mereciam. Então escuta, primeira maneira de jejuar: abra um jejum. Poxa, o pastor pregou, abri um jejum, vou fazer um jejum de 3 dias, só com nada. Jejum total. Aí o primeiro dia
eu já anuncio, estou de jejum. Anuncio para minha casa. Aí eu chego no ambiente de trabalho, já assim, meio que abatido. Pessoa, o senhor não está bem? Não, estou de jejum. Não é que você não possa falar, não é isso. Mas se você ficar atraindo os olhos, nossa, olha, o fulano está jejuando, eu quero chegar lá, eu quero chegar nesse nível de fé. Olha lá o irmão Leônidas, craque de bola. O irmão Leônidas está jejuando, eu quero chegar nesse nível de fé. O Leônidas escuta isso e ele se sente todo poderoso, espiritual, né? Então se ele estiver buscando isso, Jesus está dizendo, pronto, se você jejuar para buscar isso, já recebeu. Essa é a recompensa, não vai ter mais nenhuma. A recompensa é essa, os outros acharem que você é melhor que eles. Mas Jesus vai dizer assim, mas quando você jejuar, entretanto, penteie o cabelo. Isso não tem nada a ver com o fato de Daniel não ter penteado o cabelo, tá? Nada a ver, não tenho tempo para entrar nesse detalhe. Ou seja, não dê aparência de quem está abatido. Penteie o cabelo, lave o rosto, para que ninguém fique sabendo que você está jejuando. O seu pai, a quem você não pode ver, verá que você está jejuando. Olha que bom, o jejum é visto por Deus. E esse mesmo pai que vê tudo o que é feito em segredo, lhe dará a recompensa. Então, primeira coisa que você tem que entender no espírito do jejum, é que você não tem que sair anunciando que está. Mas é lógico, que se de repente tiver alguma situação, e você precisar explicar, você pode falar, estou jejuando. E nós, escuta, nós como cristãos, nós temos que ter uma maturidade também, uma esperteza. Estou falando de coisas práticas hoje, porque às vezes o que nós fazemos? Come um pouquinho, Dinalva. A Dinalva vai dizer, não, obrigado. Come, Dinalva. Não, obrigado. Come, não, um pouquinho, não, come. Calma, gente. Ela negou 3 vezes o prato de comida, como Pedro? Está de jejum, Dinalva? A Dinalva vai dizer, sim. Então tá bom. Eu entendi. Entendi isso? Vamos entender. E às vezes, irmãos, a gente vai ter que negar tanta coisa legal. Uns bifes acebolados por aí. Aquilo, meu Deus do céu. Aquilo foi a proposta mais difícil da minha vida. Brincadeira. Então, faça com silêncio, faça discretamente, mas também a gente tem que entender, deixa o irmão jejuar, gente. E aí tem outro detalhe, eu acho que eu consigo terminar aqui, que pena que está cortando aí, mas Isaías 58:2, acho que eu consigo terminar aqui, falando pelo menos um pouco desse texto. A Bíblia diz assim, eles fingem ser tão religiosos. É o que está escrito na parte que vocês não estão enxergando. Eles fingem ser tão religiosos. Eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela. Como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Então escuta. Esse texto aqui está falando de jejum, daqui a pouquinho você vai perceber. Então, o espírito do jejum é, acima de qualquer coisa, humilhação e arrependimento. Então, Isaías começa a falar aqui sobre pessoas que fingem ser religiosas, que se alegram quando ouvem a palavra, mas na verdade não obedecem ela, e acabam desprezando os mandamentos. Então, escuta. O jejum que agrada a Deus tem essas características que já mencionamos, mas também é um jejum onde nós nos arrependemos, já temos dito isso. O jejum não é uma moeda de troca, não, eu vou jejuar por esta casa, eu vou receber essa casa, eu vou jejuar. Não, isso não é jejum. O jejum que agrada a Deus é um jejum onde eu me converto, onde eu estou vendo e me arrependendo naquilo que a minha vida não está enquadrando dentro da palavra. Jejum sem quebrantamento, sem arrependimento, não é jejum. Isaías continua dizendo, eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei
e parecem desejosos em se chegar a Deus. Olha aqui. Presta atenção, gente, no que Isaías está colocando. Isaías está dizendo assim, são pessoas que se alegram em ouvir a palavra. Pastor prega aqui, você ri aí. Geralmente depois que eu prego, alguém fala, nossa pastor, palavra legal. Eu fico feliz com o seu elogio, porque minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Quer me fazer me sentir amado? Me elogie. Nossa, pastor. Geralmente quando eu falo isso, vem alguns hipócritas me elogiar depois. Brincando. Mas escuta, Isaías está falando sobre essas pessoas que ficam felizes com a palavra. Escuta aqui e diz, nossa pastor, boa palavra. Mas não muda. Não obedece a palavra, não se converte. E ele diz então, fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem até desejosos de se chegar a Deus. Eles dizem, por que jejuamos se o Senhor nem atenta para isso? Por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Eu vou lhes explicar por quê. É que mesmo no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios e maltratam e exploram os seus empregados. Ou seja, o que Isaías está dizendo? Olha, vocês estão jejuando, mas vocês continuam na mesma maldade, nos mesmos comportamentos. Dia de jejum não é... Bem, olha só, não é que você não pode trabalhar, não é que você não pode cuidar dos seus negócios, não é. Tem pessoas que vão jejuar e tem que ir para o trabalho. Não dá para receber uma ligação do patrão e dizer, por que você não veio, Cidalé? Não, esses próximos 21 dias eu não vou aparecer que eu estou de jejum. Não dá para você falar isso. Você tem que ir lá trabalhar. Mas o que Isaías está dizendo? Que dia de jejum não é dia de você focar em ganhar, em lucrar, em egoísmo. É dia de você se esvaziar. É isso que ele está querendo dizer. Que vocês jejuam, mas estão cuidando dos próprios negócios. Está jejuando, mas está gritando no trânsito, xingando. Agora, parêntese, é comum em jejum prolongado, em um jejum um pouco mais prolongado, é comum que você fique nervoso. É comum que toda a sua carne queira gritar. Deixa ela aí, depois de um tempo ela vai quietar. Tá? Então escuta, Isaías está falando sobre o espírito do nosso jejum. O que adianta nós jejuarmos? Senão eu estou com tanta coisa aqui para falar de pecado, irmão, mas eu estou me segurando, sabe? Porque já tenho falado muito sobre isso. E eu acredito que você já tem consciência de pecado para poder se arrepender. Então ele está dizendo, vocês maltratam, vocês cuidam dos próprios negócios. Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou responder às suas orações? Será que esse é o jejum que escolhi? Será que desejo que passem fome? Andem curvados como junco, se vistam de pano de saco e se deitem sobre cinzas. Vocês acham que esse é o jejum que agrada ao Senhor? Então, aqui é um alerta, porque, como Isaías menciona, pode ser que o seu jejum seja apenas passar fome. E não é esse jejum que a gente tem ensinado. O jejum que nós temos ensinado é um jejum onde você vai fazer secretamente, só você e Deus. Não é uma moeda de troca, você não vai jejuar para conseguir alguma coisa. Você vai jejuar para se humilhar e para depender de Deus, para submeter à vontade dEle, para ouvi-lo espiritualmente, para você crescer e assim por diante, não é? E não para ter algo em troca. E durante esse jejum, você vai pedindo perdão por aquilo que você tem feito e por aquilo que você tem sido. Agora, se você não encontrar nada na sua vida para se arrepender, aí nem jejue. Entende isso? Vou terminar, porque já passei aqui, já estou no limite do meu horário. Vou terminar só lembrando desse texto aqui, ó. Vê para mim aí, por favor, acho que parou aqui. Aqui. Presta atenção para a gente terminar aqui.
Não lembrava que estava tão longe assim. Tiago 4, 13 e 16. Tiago diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Então, se você faz um jejum, mas continua cheio dos seus próprios planos, continua se gabando, continua fazendo tudo do seu jeito, esse jejum vai ser passar fome. O que Deus quer é que você diga: se o Senhor quiser, se Ele me permitir, se Ele me der graça, eu vou fazer tal e tal coisa. Isso é dependência. Amém, irmãos? Quero convidar você para ficar de pé, por favor.